Fala, bando de loucos! Diretamente do epicentro da Fiel, trazendo uma bomba que vai fazer o Parque São Jorge tremer mais que final de Libertadores. Se prepara, porque o que eu vou te contar agora vai te deixar de queixo caído. Augusto Melo voltou? O impeachment foi por espaço? A torcida tá chamando ele de Pinochet e pior da história? Fica comigo que essa novela tá só começando. E aí, fiel, já chega esmagando o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é Corinthians de verdade e ativa o sininho para não perder nada dessa treta que tá pegando fogo. Porque hoje, meus amigos, a fofoca é quente e o bastidor tá um inferno. Augusto Melo, aquele que a gente viu sair pela porta dos fundos após um processo de impeachment, pode ter voltado à presidência do Corinthians? É isso mesmo que você ouviu, uma reviravolta digna de filme de suspense, e a Fiel tá soltando os cachorros, chamando de golpe, pior da história. Segura essa, porque o rolo é grande. Bom, vamos recapitular essa bagunça para você entender o tamanho do absurdo. No dia 26 de maio, a gente acompanhou aqui, lance a lance, o processo de impeachment que tirou Augusto Melo da cadeira presidencial. Quem assumiu? Osmar Stabile, interinamente, para tentar botar ordem na casa, né? Pelo menos era o que a gente esperava. Mas aí vem a virada de mesa. Neste sábado, dia 31, bum! Surge a notícia, plantada primeiro pelo GE, de que uma aliada do Augusto Melo simplesmente declarou que ele reassumiu o cargo. Como assim, produção? Do nada? Sem aviso prévio? Parece piada, mas é o Corinthians em 2024, meus amigos. E quem não gostou nada disso? Ele mesmo, Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, que até então era o cara que batia o martelo por lá. Ele não mediu palavras, fiel, chamou essa manobra de golpe de quinta categoria. Pesado, hein? Imagina o clima nos corredores do Parque São Jorge. Deve estar um corta pra lá, corta pra cá de farpas e acusações. Mas espera aí, como é que alguém simplesmente declara que o presidente empichado voltou? Tem alguma mágica por trás disso? Alguma brecha na lei do clube que ninguém sabia? Ou é só na base do grito mesmo? Fica aqui que eu vou te explicar o X da questão e você vai ver que o buraco é mais embaixo. Acontece, fiel, que o próprio Conselho Deliberativo virou palco de uma guerra de poder. A liderança do Conselho mudou de mãos e agora quem está no comando é Maria Ângela de Souza Alcampos. E adivinha só, ela é apoiadora do Augusto Melo. Coincidência? Acho que não, hein? E é aí que a coisa fica bizarra. A dona Maria Ângela alega que, com base numa decisão lá do Conselho de Ética, datada de 9 de abril, veja bem, abril, antes de todo o rolo do impeachment, o Romeu Tuma Júnior já estaria afastado das funções dele. Oi? Como assim? Então, segundo essa lógica maluca, se o Tuma estava afastado desde abril, todas as decisões que ele tomou depois disso, incluindo o processo de impeachment do Augusto Melo, seriam inválidas, anuladas. É como se nada tivesse acontecido. O Augusto Melo nunca saiu. Vocês estão entendendo a gravidade disso? É uma canetada que tenta apagar a história recente do clube. Pera aí, fiel, deixa eu ver se entendi. Uma decisão antiga que ninguém deu bola na época ressurge do nada para anular um impeachment inteiro? Isso cheira bem ou cheira mal para vocês? Comenta aí embaixo o que você acha dessa jogada de mestre ou jogada de desespero. E a torcida? A Fiel não perdoa, a Fiel não é boba. A hashtag pior da história subiu no Twitter, ou X como queiram, mais rápido que gol do Romero em derby. A paciência do torcedor que já era pequena acabou de vez. Olha só o que o @corintianopistola77 falou. Augusto Melo não é pouco pior que o Duílio, é muito. Eu achava tecnicamente impossível, mas o Pinóquio conseguiu a façanha. Pinóquio, fiel, pegou pesado. E o @fielindignada22 desabafou. Se o Corinthians fosse uma instituição séria, todos ali de dentro, Augusto, Tuma, Andrés, Duílio, estariam presos. Caramba, a revolta é geral. As comparações com gestões passadas, que já eram criticadas, agora fazem o Augusto Melo parecer um vilão de marca maior para uma parte da torcida. E tem mais, olha essa do @analistaalvinegro1910. Para mim, com a atitude de hoje, Augusto Melo superou o Duílio e tornou-se o pior presidente da história do clube. Independentemente do título, que aliás saiu caríssimo, a dívida aumentou em quase 1 bi. Sempre faltou com a verdade, agora faltou com a ética e caráter. Uau, acusações seríssimas de falta de ética, de caráter, de ter afundado ainda mais o clube em dívidas. A Fiel não tá pra brincadeira. Repórter:
Fiel, vamos ser sinceros, essa situação é uma vergonha sem precedentes. Um clube da grandeza do Corinthians virar palco de uma disputa de poder tão baixa, tão amadora, enquanto a gente sofre em campo, é de doer o coração. Quem tá certo nessa história? Quem tá errado? Ou será que tá todo mundo pensando só no próprio umbigo e esquecendo do principal, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista? Essa briga de egos, essa troca de acusações, esse tira-casaco, bota-casaco na presidência, só mancha a imagem do nosso timão. E a gente fica como? Com cara de palhaço, né? Tentando entender quem manda, quem não manda, quem vai ser o próximo a dar uma canetada. E o mais irônico é que tudo isso acontece enquanto o clube tenta, ou deveria tentar, encontrar dias melhores dentro de campo. O nosso técnico Vera, e não Dorival Júnior, como alguns veículos desavisados andam espalhando por aí, pelo amor de Deus, informação correta aqui no nosso canal. E os jogadores precisam de paz para trabalhar. Como é que se concentra no Brasileirão com um furacão desses nos bastidores? E agora, Fiel? Quais os próximos capítulos dessa novela mexicana que virou a política do Corinthians? Será que o Stabile vai aceitar essa anulação do impeachment? Será que o Tuma Júnior vai para a justiça? E o Augusto Melo vai sentar na cadeira como se nada tivesse acontecido e encarar a fúria da Fiel? Muitas perguntas, poucas respostas. E uma certeza, vai ter mais treta. A gente sabe que futebol e política andam juntos, mas no Corinthians parece que a política quer ser mais protagonista que o próprio time. É reunião secreta, é nota oficial desmentindo nota oficial, é aliado virando inimigo da noite pro dia. Haja coração, Fiel. Pensa comigo, se essa anulação do impeachment se sustentar, qual a credibilidade que resta para as instituições do clube? O Conselho Deliberativo vira o quê? Um órgão decorativo que pode ter suas decisões mais importantes simplesmente ignoradas por uma interpretação retroativa de uma decisão de outro conselho? Isso abre um precedente perigosíssimo. Imagina o seguinte cenário. Qualquer decisão importante que desagrade um grupo poderoso no futuro, eles podem simplesmente procurar uma ata antiga, uma decisão esquecida de algum comitê e dizer: opa, baseado nisso aqui de 1900 e bolinha, aquela decisão de ontem não vale nada. Vira a casa da mãe Joana, Fiel. Vira bagunça generalizada. E o Augusto Melo? Se ele realmente reassumir nessas condições, como ele vai governar? Com que legitimidade? Com a torcida chamando de pior da história e Pinóquio? Com o presidente do Conselho Deliberativo, o original Tuma Júnior, acusando de golpe? A pressão vai ser insuportável. Qualquer derrota em campo vai ser motivo para protesto gigante na porta do Parque São Jorge. E enquanto essa palhaçada rola solta nos bastidores, o nosso timão tem jogo importante pelo Brasileirão. Domingo, contra o Vitória, na nossa casa, na Neoquímica Arena, às 6h30 da noite. Os jogadores precisam estar blindados disso tudo. Mas como, Fiel? Como um jogador entra em campo tranquilo, sabendo que o clube está pegando fogo por dentro? É uma tarefa hercúlea para o nosso comandante manter o foco do elenco. Ele já tem a pressão natural de comandar o Corinthians, de buscar resultados, de montar um time competitivo com as peças que tem. E agora ainda tem que lidar com essa instabilidade política gigantesca. Será que essa confusão toda não serve de cortina de fumaça para desviar o foco dos problemas reais do clube? Dívida astronômica, elenco precisando de reforços urgentes, categorias de base precisando de mais atenção. Enquanto os cartolas brigam pelo poder, o Corinthians vai se afundando? É uma pergunta que não quer calar. Fiel, se você chegou até aqui, é porque você se importa de verdade com o Corinthians. Então, mais uma vez, se ainda não fez, esmague esse like, se inscreve para fortalecer nossa voz e compartilhe esse vídeo com toda a nação corintiana. Precisamos mostrar que estamos de olho em tudo o que acontece no nosso timão. E segura aí, porque a conclusão dessa história e a minha pergunta para vocês tá chegando. A gente precisa lembrar que o Corinthians é gigante, é maior que qualquer presidente, que qualquer conselheiro, que qualquer vaidade pessoal. O Corinthians é da Fiel e nós não vamos aceitar que transformem nosso clube num circo. Essa movimentação da Maria Ângela, usando uma decisão antiga do Conselho de Ética para tentar anular o impeachment, é uma manobra jurídica? É uma interpretação válida do estatuto? Ou é uma afronta à democracia interna do clube? São questões que precisam ser respondidas com clareza.
transparência já. Se o Augusto Melo voltar dessa forma, ele voltará mais fraco do que nunca, desmoralizado perante grande parte da torcida e com uma oposição interna ainda mais feroz. Qual o benefício disso para o Corinthians? Sinceramente, Fiel, eu não consigo ver. Só vejo mais instabilidade, mais crise, mais vergonha. Bando de loucos, a situação é caótica, para dizer o mínimo. Um verdadeiro campo de batalha político onde o maior perdedor, infelizmente, pode ser o próprio Corinthians. A gente fica aqui, na torcida, esperando que o bom senso prevaleça, que a lei e o estatuto do clube sejam respeitados e que o foco volte a ser o futebol, que é o que realmente importa para nós. Mas agora eu quero saber a sua opinião, Fiel. Você, que é a alma do Corinthians. O que você acha dessa reviravolta toda? Augusto Melo voltando à presidência dessa forma, é legítimo ou é, como disse o Tuma Júnior, um golpe de quinta categoria? Ele merece o título de pior da história que parte da torcida está dando? E o mais importante, qual o futuro do Corinthians com essa guerra de poder nos bastidores? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero ler tudo, vamos debater, vamos extravasar, porque aqui é a voz da Fiel. E não se esqueça, like, inscrição e compartilhamento, para a gente continuar trazendo a verdade, doa a quem doer. Valeu, Fiel, a gente volta a qualquer momento com mais notícias dessa novela que parece não ter fim. Vai, Corinthians, apesar de tudo e de todos. Fui!